Brasil, ano de 1974. Os livros de história documentam esse período com uma complexidade inegável para o país. Com certeza. Por um lado, as engrenagens giravam a todo vapor, com o que ficou conhecido nas fontes como milagre econômico, trazendo aquela promessa de modernidade. Por outro lado, o contexto histórico aponta que era o auge de um regime de ditadura militar. Um cenário marcado por forte tensão política, censura institucionalizada e repressão. É um contraste formidável, né? Porque, longe de todos esses discursos oficiais e das manchetes de jornal, Longe daquela realidade dura. exato, dentro do ambiente isolado e à meia luz de um estúdio de gravação no Rio de Janeiro, algo completamente místico ia nascer. Era como se as paredes daquele estúdio funcionassem como um escudo, permitindo a criação de um universo paralelo. Um verdadeiro laboratório sonoro. E a nossa proposta hoje, ao criar um documentário em áudio brasileiro, no estilo documental bem imersivo, é justamente entrar nesse laboratório. Uma baita responsabilidade. Nossa, sim. A nossa missão nesta investigação sonora de hoje é destrinchar os segredos de A Tábua de Esmeralda, aquele que é considerado o magistral 11º ou 12º disco do genial Jorge Ben. E para montar esse quebra-cabeça, nós trouxemos uma pilha riquíssima de fontes para a mesa. Muito material bom, diga-se de passagem. Muito. Mergulhamos em ensaios em vídeo maravilhosos, de especialistas musicais. Tem as análises super detalhadas de canais como o Alta Fidelidade, o trabalho investigativo do Felipe Andarilho, a visão sempre crítica do Regis Tadeu, além de dezenas de recortes de pesquisas textuais históricas. E olha, o que salta aos olhos nesse material de base é a vastidão das interpretações, sabe? É um conteúdo incrivelmente denso que nos obriga a olhar para essa obra por múltiplos ângulos. Sim, cada fonte revela uma camada completamente diferente de uma cebola muito complexa. E muito saborosa. Sem dúvida. Nós estamos falando de um álbum audacioso, que tem a coragem de misturar os tratados de alquimia medieval, o avistamento de discos voadores, a beleza singela de uma gravata florida e embalar tudo isso na batida de violão mais original do Brasil. Certo? Vamos desempacotar isso? Como era exatamente o cenário da música popular brasileira ali no começo dos anos 70 para criar terreno para um disco tão fora da curva? Então, para entender o salto no escuro que foi o lançamento da Tábua de Esmeralda, a gente precisa olhar para a polarização artística da época. Naquele contexto de tensão de 1974, grande parte dos gigantes da MPB, como Chico Buarque e o Geraldo Vandré, Nomes fortíssimos. gigantescos, eles optaram por fazer uma crônica social e política muito mais direta, usando metáforas para driblar a censura. Mas o Jorge Ben enxergou um caminho completamente distinto. Ou seja, enquanto muitos olhavam para a dureza do asfalto, ele resolveu olhar para as estrelas. Perfeito! A alegria incandescente, o balanço incontrolável e a elevação interior tornaram-se a forma particular dele de lidar com a realidade. Ao invés do confronto físico, ele propôs uma revolução que começava do lado de dentro. O que, parando para pensar, é uma atitude incrivelmente ousada para a mente humana. Quase subversiva de uma maneira muito sutil. Com certeza, o que é fascinante aqui, lendo as entrelinhas das nossas fontes, é que ele não estava sozinho nessa busca pelo transcendental. O ano de 74 marcou uma verdadeira explosão de misticismo na música. Teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa. Se a gente observar os contemporâneos, tínhamos o Tim Maia mergulhando na fase mística com os 2 volumes do Tim Maia Racional. Tínhamos o Raul Seixas lançando Gita, repleto de esoterismo, com o Paulo Coelho. E não parou por aí. Teu pai Biru também. Bem lembrado. Logo no ano seguinte, em 75, teve esse álbum raríssimo do Zé Ramalho e do Lula Cortes. Uma viagem psicodélica inspirada nas inscrições rupestres lá da Paraíba. Havia um vocabulário de astrologia e magia ancestral permeando a contracultura. Mas mesmo com esse movimento no ar, a ideia específica do Jorge Ben soou como uma loucura absoluta para os engravatados da indústria. As fontes resgatam que a gravadora Fonogram ficou extremamente hesitante. O que até pode compreensível do ponto de vista comercial deles na época. Totalmente. Imagina a cena na cabeça de quem nos ouve. O artista, já consagrado por fazer música sobre festas e futebol, entra na sala de reuniões e diz: Pessoal,
Meu próximo álbum vai ser um tratado sobre a alquimia medieval e as leis de Hermes Trismegisto. A diretoria deve ter quase caído da cadeira. Torceram o nariz na hora. Mas houve um visionário. O gerente da gravadora, o lendário André Midani, bateu na mesa e bancou a ideia. E confiou na maestria do Jorge. E a história provou que essa confiança do Midani não era infundada. O que pouca gente do grande público sabia era que o Jorge Ben não estava só flertando com uma estética. Ele não estava lendo resumos de horóscopo. Tinha uma bagagem real aí. Uma bagagem imensa. Ele havia passado cerca de 2 anos durante a juventude internado em um seminário católico. Lá, ele leu São Tomás de Aquino, estudou filosofia clássica e encontrou os textos originais sobre alquimia. Tudo isso estava guardado, só esperando para desaguar nesse disco. O que nos leva a um fenômeno maravilhoso sobre como essa sonoridade atravessou as décadas. Uma das nossas pesquisas traz uma anedota nostálgica que mostra o poder desse disco. Nos anos 90, o Brasil foi arrebatado pelo hit Web Brasil. Sim, o lançamento do disco duplo ao vivo em 92. Isso, e uma geração inteira de adolescentes. Muita gente que nem era nascida em 74 começou a cantarolar aquilo e foi atrás do catálogo antigo de estúdio dele. E foi aí que aconteceu um choque cultural fascinante. A surpresa que essa nova geração teve ao dar o play no disco original é o verdadeiro atestado de atemporalidade da obra. É engraçado porque a reação inicial, muitas vezes, foi de estranhamento. A garotada estava acostumada com os arranjos gigantescos, bateria eletrônica, superprodução. Aí eu ouvi um som cru, quase acústico. Num primeiro momento, pareceu velho para alguns. Exato, mas a fonte relata que, na segunda audição, a epifania atingia em cheio. O som de 74 era absurdamente moderno. Tão limpo que soava mais fresco que a própria década de 90. Se alguém dissesse que foi gravado ontem por uma banda independente, todo mundo acreditaria. E essa modernidade tem raízes curiosas. A batida inconfundível do violão do Jorge Ben, que ninguém consegue copiar, nasceu de um erro maravilhoso, podemos dizer. Quase isso. Nasceu da tentativa dele de imitar a batida da bossa nova. Mais especificamente, ele tentava reproduzir o violão do João Gilberto no antológico disco Chega de Saudade. E a tentativa resultou no oposto diametral da bossa nova. Ele inverteu toda a lógica. Onde o João Gilberto aplicava uma depuração dramática num sussurro calculado para apartamentos pequenos, o Jorge Ben trouxe a expansão, a festa de rua. Injetou o soul e o funk americano do James Brown no meio. Exatamente. Dessa colisão nasceu a fundação do samba rock, orgânico e focado no ritmo. E por falar em ritmo, entra aqui um dos maiores mistérios de estúdio da história da música nacional. Quem pega o encarte original do vinil toma um susto. Não há créditos dos músicos de apoio. Um enigma puro. Guardado a 7 chaves até hoje. Os fãs debatem tentando descobrir quem é o dono daquela bateria surpreendente ou quem tocou aquele baixo elétrico absurdamente groovado. É uma verdadeira banda fantasma de mestres anônimos. O que é poeticamente perfeito para um disco sobre ocultismo e sociedades secretas. A ausência de rostos no encarte faz com que a música flutue por si só, deixando apenas a mágica da execução. Bom, vamos colocar o disco para rodar na vitrola imaginária. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ao percorrer a tábua de esmeralda faixa a faixa, percebemos o truque de mestre. A habilidade de misturar o misticismo denso com a rotina comum, com o pão na chapa do trabalhador. Vamos abrir com Os Alquimistas Estão Chegando. Só para animar a pista, é uma declaração filosófica. A letra descreve figuras pacientes trabalhando na surdina. E a sacada genial é que não é só sobre misturar produtos químicos. Transmutar o chumbo pesado em ouro brilhante é a metáfora definitiva para a evolução do caráter humano. Para o aprimoramento espiritual. Sim. E a batida circular funciona quase como um transe ritualístico, preparando a mente para as próximas lições. E logo depois de preparar o terreno, ele nos entrega o Homem da Gravata Florida. À primeira vista, parece uma crônica urbana super despretensiosa, um cara na rua maravilhado com a estampa cheia de flores da gravata de um passante. E essa é a armadilha maravilhosa que ele arma para o público. Parece só bom humor, né? Parece, mas a nossa pesquisa mostra o detalhe oculto. Décadas depois, o Jorge revelou que o tal Homem da Gravata Florida é uma homenagem cifrada a Paracelsus. Espera, vamos situar a mente curiosa que nos ouve. Quem foi Paracelsus
E por que ele estaria de gravata florida num samba? Excelente ponto. Paracelsus foi um renomado médico, alquimista e ocultista do Renascimento. É considerado um dos grandes pais da botânica e da toxicologia. Ah, o poder de cura das plantas? Exato. Então, o lindo jardim suspenso estampado na gravata da música é uma alusão direta e criativa ao conhecimento botânico desse sábio europeu, só que disfarçado num sambinha irresistível. Nossa, isso muda completamente a forma de ouvir. E a viagem não para na crosta terrestre. Logo em seguida, em Errare Humano Est, que em latim significa errare humano, o disco aponta para as estrelas. O violão ganha eco, a bateria fica espaçada, como se estivéssemos em gravidade zero. O que casa de maneira impecável com a inspiração central da letra. As pontes apontam que essa faixa dialoga com o best-seller Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. O grande livro da época sobre ufologia. Sim, a música especula sobre a herança cósmica da humanidade. Pergunta de onde vem nosso ímpeto de sondar o espaço, sugerindo que civilizações antigas tiveram contato com viajantes de outros planetas. Um mergulho profundo no tema. E os críticos notam que a forma de escrever do Jorge Ben-Aí tem a aura do realismo mágico literário, muito semelhante aos 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. O contato alienígena é tratado com a mesma naturalidade do preço do feijão. E falando no feijão, no cotidiano palpável, o disco tem um contrapeso fundamental. Pega a menina mulher da pele preta. Não é só uma canção de amor. É uma exaltação orgulhosa da identidade e da beleza da mulher negra brasileira. É uma afirmação fortíssima. E depois temos a explosão de alegria de Eu Vou Torcer. A faixa de maior pura positividade do catálogo dele. Ele canta sobre torcer para o time de futebol, agricultura celeste, as moças passeando, uma ode às coisas simples que se podia comprar com 10 cruzeiros. É a celebração do homem comum. E a genialidade está em como ele amarra isso. Para o disco não virar uma viagem abstrata, ele ancora em sentimentos mundanos. Tem o drama urbano corriqueiro da faixa 5 minutos. O sujeito frustrado porque a mulher não esperou ele na estação. Todo mundo já sentiu a dor de um desencontro bobo. Essa alternância impede que a obra se torne pedante ou elitista. Mas, atenção, há um momento neste álbum onde o sorriso dá lugar à seriedade. A gravidade brutal da história se impõe em Zumbi. Na opinião de muitos especialistas que consultamos, é uma das composições mais emocionalmente densas da carreira dele. Zumbi não é uma música para se ouvir de forma distraída. Exige uma postura reflexiva. A letra é uma descrição cruel, embalada numa melodia poética, sobre um leilão de pessoas escravizadas no Brasil colonial. A imagem da princesa africana nos carros de boi é de partir o coração. A ferida mais profunda da nossa história exposta ali a céu aberto. Mas a genialidade brilha ao contrastar esse choro com a fúria implacável da revolta. O refrão clama a chegada de Zumbi dos Palmares, tratado como o senhor das guerras, que viria da floresta para trazer justiça e libertação. É um grito de resistência. De arrepiar. E essa jornada emocional riquíssima nos conduz diretamente ao núcleo de energia do álbum. A monumental faixa título, Hermes Trismegisto e sua celeste tábua de esmeralda. O título já soa como um feitiço. E a intenção é exatamente essa, mas precisamos desvendar quem foi esse tal de Hermes. Não se trata de um faraó de carne e osso, é uma figura mitológica, um sincretismo helenístico e hermético. Opa, vamos acionar a tradição para quem nos acompanha. O que seria esse sincretismo hermético na prática? Pedido justíssimo. Sincretismo é pegar duas crenças diferentes e fundir. No caso, os gregos trouxeram o deus Hermes, o mensageiro ágil, e os egípcios trouxeram Thoth, a divindade com cabeça de pássaro, guardião supremo da magia e criador da escrita. Então as duas culturas se encontraram. E disseram que ambos representavam a mesma força universal do conhecimento. Dessa mistura nasceu Hermes Trismegisto, o autor de toda a sabedoria alquímica. E a letra da música é basicamente o texto literal desse tratado milenar atribuído a essa figura, certo? Como cantar um pergaminho. Se conectarmos a mensagem ao quadro geral do pensamento ocidental, estamos lidando com um dos pilares do esoterismo. O refrão central, o que está embaixo
É como o que está no alto. Essa frase resume a crença da Tábua de Esmeralda, a interconexão indivisível de tudo. O microcosmo, como o corpo humano ou uma folha de árvore, é um reflexo exato do macrocosmo, o movimento das estrelas e a imensidão do universo. É espetacular. Transformar um tratado de sabedoria oculta num balanço brasileiro contagiante para se dançar de olhos fechados. O que me leva a perguntar, para amarrarmos nossa investigação, qual é o veredito das nossas fontes? O que sobra do legado de A Tábua de Esmeralda para quem escuta hoje, mais de 5 décadas depois? O consenso entre os críticos é que estamos diante de um marco indiscutível da cultura mundial. É um álbum paradoxal no sentido mais belo, extremamente cerebral, mas instintivamente feito para dançar, sem exigir que você estude para poder curtir. E o impacto continuou pelas décadas. Sem dúvida. Elevou o samba a uma dimensão intelectual sem precedentes, e essa mistura antecipou movimentos culturais inteiros. Nos anos 90, o Mangue Beat em Pernambuco, com o genial Chico Sainz misturando maracatu com reflexões urbanas, bebeu diretamente dessa fonte que o Jorge Ben abriu. A semente que gerou inovações até para produtores de música eletrônica mundo afora. Perfeito. É venerado internacionalmente. DJs de Tóquio a Londres caçam cópias desse vinil. Mas a principal mensagem é servir como prova irrefutável de que a alegria genuína e a busca pela beleza sempre serão ferramentas subversivas e poderosas de resistência, especialmente em tempos de opressão. Que baita jornada! Vimos hoje como um momento histórico tenso, cheio de silêncios forçados. Serviu de catalisador. O artista, em vez de se encolher, ampliou a visão, olhou para o cosmos e para a própria mente, e entregou um manual alquímico disfarçado de música popular brasileira. E vale reforçar, como pensamento conclusivo da análise, que o verdadeiro tesouro da Tábua de Esmeralda não é um misticismo abstrato para monges nas montanhas. A grande lição é que a transformação contínua e o desejo de adquirir sabedoria estão nas mãos de absolutamente qualquer indivíduo, e o caminho para a iluminação pode ser conduzido por um ritmo que faz a cabeça balançar. Para coroar o fim do nosso mergulho profundo, como de costume, gostamos de deixar uma provocação final para a reflexão de quem nos escuta continuar muito além deste momento. Configurando tudo o que destrinchamos sobre buscar clareza em meio ao caos, surge uma questão vital. Se a alquimia deste disco foi a metáfora exata para transformar o chumbo do cinismo em puro ouro de evolução nos anos 70, qual seria o equivalente moderno desse laboratório na nossa rotina de hoje? Excelente pergunta. Será que a verdadeira transmutação precisa acontecer na forma como escolhemos filtrar o barulho ensurdecedor das redes? Como nós, reféns de algoritmos implacáveis, podemos extrair das telas a nossa própria e valiosa esmeralda de sabedoria? Fica a provocação. Uma reflexão fortíssima para levarmos adiante. Fica aqui o convite para a mente curiosa da nossa audiência continuar desdobrando essa conversa. E a lição de casa mais prazerosa possível, no seu próximo tempo livre, dê o play na íntegra em A Tábua de Esmeralda. Preste atenção em cada linha de baixo, no violão vivo e nos segredos ancestrais que decodificamos hoje. Deixe que o som faça o trabalho de alquimia no seu dia. Foi um prazer imenso compartilhar essas histórias para todos nós. Até a nossa próxima investigação.